Fala, meu cotista, beleza? Bora bater um papo sobre dois fundos de logística, HSLG e VILG. Então hoje mais cedo já gravamos BTLG, agora vamos dar uma olhadinha nesses dois carinhas aqui, o que rolou durante o mês. Ambos que assim estão vivendo um bom momento, né? Tanto o HSLG quanto o VILG. Então, informações da HSLG, fundo de 2020, tem sua taxa de administração, tem taxa de performance. Valor patrimonial do fundo, 1 bi 387 milhões, uma cota patrimonial em R$ 109,63. A cota mercado fechou ontem a R$ 91,44, subiu 0,9. Voltando aqui para o relatório. Lembrando para vocês que o seguinte, esse valor patrimonial dele vai aumentar bastante por conta do galpão que ele construiu lá para o Mercado Livre. Porque esse galpão, como eles vão fazer a expansão, eles não fizeram reavaliação dele, né? Então ele está marcado a preço de custo, né? O quanto que custou para construir ele. Só que depois da reavaliação, provavelmente vai subir bastante aí esse patrimonial dele. Seguindo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no desempenho operacional, né? Então, teve reajuste aí pelo IPCA, né? 4,68, aplicado a um dos contratos do HSI Log Dutra, responsável por 12%, quase 3% da ABL do ativo e 3,5% da ABL total do fundo. Com isso aí, o valor médio de locação por metro quadrado do galpão passou de aproximadamente R$ 24,00 para R$ 24,10 e o portfólio se manteve em R$ 26,10. O portfólio permanece 100% de ocupação, né? Todos os locatários seguem adimplentes e o valor de mercado médio do portfólio encerrou o mês de dezembro com R$ 3.015 por metro quadrado, né? Equivalente a um cap rate implícito de 10,4. Então, se você comprando hoje HSLG nesse preço, é como se você estivesse comprando a R$ 3.000 o metro quadrado, né? Seguindo a distribuição aqui, 72 centavos por cota, o que dá um dividendo anualizado de 9,4. E por hora, eles vão manter o guidance de distribuição para esse primeiro semestre entre 72 centavos e 76 centavos. Porém, temos aqui uma notinha aqui, né? Existe a possibilidade de ajustes durante o semestre, inclusive com eventual elevação do limite inferior do intervalo, caso as premissas operacionais de resultado e de cenário macro evoluam de forma favorável. Então, assim, a gente vê que ele está gerando bastante, né? Ele fez uma nova dívida aí para expansão, mas tranquilo, não é uma dívida tão grande. Ele vem gerando bastante, ele consegue até entregar um pouco mais, ele tem uma reserva muito grande e assim, ele está segurando essa reserva porque quando começar o corte da Selic aqui, o mercado como um todo acaba dando uma animada, os fundos andam um pouco mais, e aí o que ele faz para andar um pouco mais do que os outros? Vou entregar mais. Então hoje eu pago 72 centavos, quer saber? Vou pagar 76 centavos, vou aumentar em 4 centavos. Então todo mundo vai querer, porque tem muitas pessoas que são caçadores de yield, né? Então vê que aumentou o dividendo, vai entrar no fundo, ainda mais sabendo que também teve corte de juros aqui no Brasil, né? Então aí ele anda bem ali e eles conseguem emitir, né? Então essa é mais ou menos a mesma mecânica para todos os fundos, não é somente ele, todos os fundos acabam fazendo isso. Então agora no mês de dezembro a gente vê o quanto que ele gerou de receita, né? O total das despesas, então gerou 8 milhões aí, 68 centavos por cota, pagou 72, teve que utilizar 4 centavos da reserva, então a reserva que era de 1,19 utilizou 4 centavos, ficou 1,15, então é uma reserva muito robusta, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, temos o guidance aí para o primeiro semestre desse ano. Banda inferior 72 centavos e superior 76 centavos. Aqui a gente dá uma olhadinha na rentabilidade. Nesse ano de 2025, ele subiu aí bastante, 33,2%, enquanto o IFIX subiu 21,1%. Na liquidez, são 40 mil, acima de 40 mil cotistas, né? Liquidez média diária de 1 milhão. Aqui a gente dá uma olhadinha a receita contratada por locação, então ainda existe uma concentração em Casas Bahia, 31%. Já falei sobre isso aqui com vocês, né, do potencial redução de comercialização em, tipo, a Casas Bahia pode deter até 19% aqui, né? Eu achei isso ótimo, mas depois eu fui ver que diretamente da Casas Bahia tá 27,3% e sublocação, então a Casas Bahia que está sublocando, mas o risco ainda continua em Casas Bahia. Não mudou nada, só gastou dinheiro com isso, no meu ponto de vista. O aluguel médio do portfólio, R$ 26,10. Esse aluguel médio ele é muito impactado por conta desse carinha aqui, ó. São José dos Pinhais, porque
Olha o quanto que é o aluguel médio lá, R$ 18,05. Então, assim, esses aqui, eles têm mais ou menos a mesma média. Aí aqui já é um pouquinho mais acima, e esse aqui que ele acabou de construir lá para o Mercado Livre é bem maior, né? Então, ele aqui acaba puxando bastante para baixo. Receita contratada, então, 37, quase 38% contrato atípico e 62% contrato típico. Índice de reajuste IPCA com 91%, IGPM com 9%. Aqui, raio 30 de São Paulo, né? 41% da receita está concentrada em São Paulo. Sudeste aqui é o maior de todos. E aqui a gente vê reajuste por IPCA e reajuste por IGPM. Nesse mês de dezembro, somente 1,1%. Vencimento dos contratos e revisional encerrou 2025, né? Para 2026, vencimento dos contratos apenas 3%. E revisional tem bastante aí, 30%. Vacância física e inadimplência está zerada. E as obrigações aqui, a alavancagem do fundo é de quase 20%, 19,6%, né? A última dívida dele foi essa aqui, de 50 milhões, CDI mais 1,9, né? Foi feita em novembro, que é para expansão desse galpão lá do Mercado Livre, né? Então ele tem um total de 406 milhões em CRI, 57% atrelado a IPCA com taxa média de 7,68 e 43% em CDI com taxa média de 2,10. Aqui no cronograma de amortização a gente vê o que ele tem hoje em caixa, 66 milhões, e o cronograma dele aqui. Então, assim, esse dinheiro vai até 2027, né? Em 28 ainda sobra um pouquinho, mas tem que arrumar mais dinheiro aí para pagar essas dívidas aqui, né? Tem uma dívida bullet aqui, né? E 2030 também tem uma dívida bullet. Então, vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai conseguir emitir, né? Se a cota vai continuar andando, ele vai conseguir emitir, se ele vai ter que fazer reciclagem, vai ter que vender algum galpão, alguma coisa assim. Aqui que eu falei para vocês, né? Valor do portfólio por metro quadrado. Então, considerando, se ele estivesse na cota patrimonial em R$ 109,45, era como se você estivesse comprando cada imóvel ali a R$ 3.444 o metro quadrado. Porém, como ele está a valor a mercado aí, é como se você estivesse comprando a R$ 3.000 o metro quadrado. Então, você tem um ganho maior aí, né? E aqui são os imóveis dele. Então, quanto ao HSLG, é isso, tá? Não tem mais o que falar, não. Destaque para o guidance que ele deu aí para esse primeiro semestre, né? Pode ser que suba a distribuição. Eu acredito que, assim, a partir do momento que chegou lá em março, abril, cortou juros, ele vai subir essa distribuição aqui. Talvez até um pouquinho antes, um mês antes, alguma coisa assim, para ver se já começa a dar uma tracionada, né? Então o destaque fica por conta disso esse mês, tá? Então quanto ao SLG é isso. Agora vamos dar uma olhadinha lá no VILG e até a gente consegue fazer um comparativo ali entre os dois. Os dois estão vivendo um bom momento aí. Então, VILG, informações do fundo de 2018, público-alvo investidor em geral, cota patrimonial R$ 113,28, cota a mercado, fechou ontem a R$ 99,30, ele que andou bastante, o VILG andou muito aí. Se a gente pegar aqui ó, uma janela de 6 meses, ele saiu lá dos R$ 80, R$ 80 e subiu para R$ 99. Então, assim, ele andou bastante, né? Tem aí sua taxa de administração, também tem taxa de performance. Os destaques a gente pula, a gente vai ver tudo aqui no decorrer do relatório. E aqui vamos lá. Então, primeiro, no dia 29, ele anunciou aí uma aquisição, né? Mas assim, minúscula. O fundo celebrou um compromisso de aquisição de participação minoritária correspondente a 4% em um ativo logístico em Caieiras, né? É um polo logístico industrial de Cajamar. O ativo consiste em um galpão logístico de aproximadamente 22 mil metros quadrados de área de ABL, né? O valor da participação a ser adquirida, 2 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 2.231 o metro quadrado, refletindo um cap rate estimado de 10%. Então ele vai pagar 20% aí do preço de aquisição no dia 19, 35% em 6 meses e 45% do preço de aquisição será pago em até 12 meses, sendo as parcelas reajustadas pelo IPCA. E eu te falo, pô, 2 milhões de reais, os fundos têm essa mania de querer fazer sellers finance, e assim, é uma participação de 4%,
Não tem necessidade de fazer Seller's Finance nisso. Paga logo os 2 milhões e pronto, resolve, porque 2 milhões para um fundo desse, um fundo bilionário, é dinheiro de pinga. É tipo assim, você mete a mão no bolso ali, tem umas 2, 3 moedas e dá 2 milhões de reais. Então não faz sentido nenhum ter isso aqui, sabe? Aí ele fala que o fundo fará jus à participação proporcional dos resultados operacionais do fundo. Tipo, 4%, o que vai mudar aqui? Não vai mudar nada, nada. Enfim, seguindo, teve reavaliação dos ativos, né? Resultando em um valor de 1,7% superior ao valor contábil dos imóveis, né? O que totaliza variação positiva de aproximadamente 1,24% do valor patrimonial do fundo. Então, subiu aí um pouco. Aqui, a DRE do mês, então, gerou 61 centavos, né? Tiveram aqui as despesas e tudo mais, sobrou 60 centavos de resultado recorrente, ele recebeu mais 3 centavos aí de ganho de capital, né? Então ficou em 63 centavos o resultado total, pagou 74, tinha 22 centavos de reserva, utilizou 11 centavos, ficou com mais 11 centavos aí. Se a gente der uma olhadinha, a cota média mensal aqui, ele gera 64 e paga 66. Aqui, a gente dá uma olhadinha na estimativa de rendimentos dele, lembrando que ele fez aquela transação lá com a HGLG, né? Então ele vendeu uma parte do portfólio aqui dele com pagamento em cotas. E aqui nós temos a variação e o quanto que ele pode fazer de ganho de capital. Hoje a cota de HGLG, tá? Cadê? Ontem fechou em HGLG, R$157. Então, voltando aqui. Hoje ele estaria aqui mais ou menos nessa faixa, né? Então, ele faria um lucro aí de R$ 5,33. Se ele vender a 162 no patrimonial que ele pegou, ele faz um lucro de 6,22. Enfim, tem isso aqui, né? Uma outra coisa também é o seguinte, provavelmente ele vai começar a vender isso, só que ele não vai conseguir vender tudo de uma vez, provavelmente tem lock-up, essas cotas que ele recebeu, só que a gente não tem informações disso, né? Mas em algum momento ele vai pegar e vai ter que vender isso aqui, até para voltar dinheiro para o caixa do fundo, para o fundo continuar com o tocante ali do dia a dia, de aquisições e tudo mais, né? Então vamos ficar de olho aí, pode até dar uma pressionada na liquidez ali do HGLG, quem sabe a cota não cai um pouco. Eu acho difícil, porque uma vez que ele vai já incorporar o LVBI, o Pátria Logístico ainda não, né? Mas o LVBI, então a liquidez dele vai aumentar bastante. Então mesmo que tenha um fluxo de vendedor muito grande, pode ser que essa cota se segure, né? Seguindo aqui, então ele dá uma estimativa de rendimentos. Temos aqui um guidance do primeiro semestre de 2026, de janeiro a junho, de 80 centavos a 87 centavos. Lembrando que isso aqui tem muito não recorrente, tá? Em cima disso, ele está contando com esse lucro aqui, então por isso, tá? O recorrente dele fica ali na faixa dos 65 centavos, 64 centavos. Seguindo aqui, a gente dá uma olhadinha na rentabilidade do fundo. É uma rentabilidade aí que está perdendo para IFIX e CDI líquido, né? Ele está perdendo aí para eles desde dezembro de 2023. Mas antes disso, ó, ele sempre ganhou com folga, né? Seguindo aqui, a gente vê 142 mil cotistas, né? Volume médio diário negociado de quase 5 milhões. Aqui a gente dá uma olhadinha na carteira do fundo. Então hoje ele tem em imóveis 1 bi 256 milhões. O PL dele é 1 bi e 700, né? Ele soma aqui então os imóveis e as aplicações financeiras, 623 milhões, que são cotas ali do HGLG que ele recebeu, né? E tem aí as obrigações de 240 milhões. Aqui a gente vê as dívidas dele, né? E o cronograma de pagamento das obrigações. Então, essa parte aqui de baixo é o principal. E aqui em cima é a despesa financeira. O principal sai direto do caixa do fundo, a despesa financeira passa pela DRE. Então, esse principal aqui, nesse ano, é um pouquinho mais alto, porque ele fez um acordo para pré-pagar uma parte de um CRI dele, né? Se eu não me engano, foi esse Alianza Parque. Então, ele está amortizando aí em 30 milhões, se eu não me engano. Acho que era isso, 30 milhões. Seguindo, a gente dá uma olhadinha na receita média de aluguel. Então, ela caiu bastante depois da venda dos imóveis, né? O VILG é esse, acho que é azul, não sei. Era R$24, depois que ele vendeu, caiu para 22, né? Agora em dezembro. Taxa de ocupação é 96,5%.
Inadimplência, está com 2% aí de inadimplência. O portfólio, então, são 11 imóveis distribuídos em 7 estados, aí, com mais de 390 mil metros quadrados de ABL e mais de 50 locatários. Então, a gente dá uma olhadinha aqui nos locatários dele, né? E aqui a gente vê que 1/3 do fundo está, digamos, dentro de HGLG, né? Ele tem cotas de HGLG. Então, 30% dele está em HGLG e o restante está nesses inquilinos aqui, Tokstok, Ambev, Solística, Sierra Log, Suporte. Os tipos de contrato, 13% atípico e 87% típico. Segmento de atuação, receita por estado. Então, Minas ainda é o maior de todos, né? E aqui o portfólio dele, né? A localização geográfica, tudo mais. Prazo médio dos contratos, 3,7 anos. Vencimentos aí para 2026 tem 10% vencendo. Mês de renovação e reajuste, 7% aí nesse mês de dezembro. Índice de reajuste aqui, 82% em IPCA, 18% em IGPM. E aqui os imóveis dele, tá? Então, quanto a o VILG, é isso. Tá passando por um bom momento também, né? Vamos ver como que ele vai fazer aí com essas vendas aí do HGLG, se ele já vai começar agora. Assim, não vai ser só aquele valor certinho, né? Em algum momento ele vai vender, a cota vai estar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. A gente tem que ver ali no resultado final. Acredito que ele vai trazer pra gente, ó, vendemos todas as cotas de HGLG e deu um lucro de tanto. E aí vamos ficar de olho. E o mais curioso que eu tô é para ver o que ele vai comprar para repor esses ativos aí, né? Então ele tá com 30% ali do que ele tem de PL, né, investido em HGLG. Ele vai vender isso, vai tirar o lucro ali, vai distribuir para o cotista e o principal volta para o fundo, e vamos ver o que ele vai comprar com esse valor principal aí. Então vamos ficar de olho. Então é isso, galera. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E não esquece de deixar o feedback sobre esse tipo de vídeo agora. A gente juntar 2 relatórios de um mesmo fundo ou fundos irmãos ali de casa para trazer aqui para vocês, beleza? Então não esquece de deixar o feedback. E é isso, galera. Valeu, abraço!